Esta presidência solicita que todos os senhores vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita a nobre vereadora Lubogo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Podemos assentar. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. Essa presidência coloca em votação as atas das sessões solenes. Primeira ata da sessão solene do dia 3/7 de 2019. Algum vereador deseja impugnar a ata da sessão solene? Não havendo, vai à votação e o painel de votação está aberto. A votação está encerrada. A ata da sessão solene do dia 3/7 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Partiremos agora para a ata da sessão solene do dia 10/7 de 2019. Algum vereador deseja impugnar a ata da sessão solene do dia 10/7 de 2019? Não havendo, vai à votação e o painel de votação está aberto. A votação está encerrada. A ata da sessão solene do dia 10/7 de 2019 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Partiremos agora para a ata da sessão ordinária do dia 10/7 de 2019. Algum vereador deseja impugnar a ata da sessão ordinária do dia 10/7? Não havendo, vai à votação e o painel de votação está aberto. Está encerrada a votação. A ata da sessão ordinária do dia 10/7 de 2019 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Partiremos agora para a votação da ata da sessão ordinária do dia 15/7 de 2019. Algum vereador deseja impugnar a ata? Não havendo, vai à votação e o painel de votação está aberto. Está encerrada. Está encerrada a votação. A ata da sessão ordinária do dia 15/7 de 2019 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Alécia Cerqueira Leite Murcilo, Alex Fernando Xavier, Alminda Vieira dos Santos Prado, Carlos Augusto de Souza, Claudemiro Aparecido Carlota, Cláudio José dos Santos, Darcy Damião de Oliveira, Edgar Antônio de Oliveira, Flauzina Dias Silva, Isonel Ventura, Jackson Aparecido Cirineu, José Constâncio dos Reis, Júlio Rosa Soares, Luiz Pedro Felizmino, Maria Nísia Moreira Rodrigues, Maria Ferreira Jacinto,
Maria Luísa de Alencar, Maria Narcisa Maia Domingos, Maria Ribeiro da Silva, Michel Correia Bicalho, Nival Lourenço Lizardo, Servina Alves dos Santos, Tereza Cardoso de Caires, Valdemar Batista Alves, Vera Lúcia da Silva, Vilobaldo Ferreira de Alencar, Zilma Aparecida da Silva Leite. Podemos assentar? Só para deixar registrado que só veio a relação do falecimento enviado pelo Cemitério Parque. O Cemitério Saudade não conseguiu enviar a relação de falecimento por um problema, e parece que do funcionário, um problema de saúde. Se chegar ainda a tempo, nós vamos ler, senão nós vamos ler na próxima sessão os falecidos dessa semana, que compreende o dia 5 de agosto até o dia 11 de agosto. Vamos ler na próxima semana. Então, está só consignado as pessoas que foram sepultadas no Cemitério Parque. Essa presidência solicita ao senhor secretário da mesa que proceda a leitura da matéria do expediente. Iniciamos pelas matérias recebidas do senhor prefeito. Ofício CEURB número 030/2019, ao senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal, sobre a resolução 700/2017. Senhor presidente, em atendimento à resolução 700/2017 da mesa diretora e considerando a obrigatoriedade da denominação de logradouros, ruas e avenidas por meio de lei promulgada pela Igreja Câmara Municipal de Limeira, em nosso município, dispomos das seguintes praças, ruas e estradas em nosso cadastro imobiliário, que até a presente data não constam lei ou decreto de denominação. Reiteramos que as redações do projeto de lei de nomeação de praças deve constar o número de inscrição do cadastro municipal em razão do cruzamento de informações nos sistemas digitais de cadastro e de georreferenciamento. Seguem as listas em anexo. Atenciosamente, Juliano Forte, diretor de licenciamento. A secretaria. Terminada por hora. Então vamos agora a matérias Matéria do Poder recebidas Executivo. dos senhores vereadores. Projeto de Lei 142/2019 fica assegurado pela presente lei a instalação de botoeiras e semáforo para pedestres nas passagens elevadas no anel viário no município de Limeira. Autoria vereadora Lu Bogo. As comissões. Projeto de Lei 143/2019 institui no calendário oficial do município de Limeira o Julho Sem Plástico, mês que tem como objetivo o movimento mundial pela conscientização da redução do uso do plástico. Autoria, vereador Newton Santos. As comissões. Projeto de Lei 144/2019 dispõe sobre o estímulo ao uso preferencial de águas de reuso nas aplicações não potáveis no âmbito da administração municipal. Autarquias e concessionárias, Câmara Municipal, institui o programa de produção, fornecimento e comercialização de efluentes tratados e da outras providências. Autoria vereadora Érica Tanque. As comissões. Projeto de resolução número 22/2019 prorroga os trabalhos da Comissão de Assuntos Relevantes, para intermédio de relações institucionais, acompanhamento, incentivo, viabilização e outras medidas correlatas do direito aos usuários da Rede do Sistema Único de Saúde, o SUS de Limeira, para mais 180 dias. Autoria, vereador Marco Antônio Xavier. As comissões. Projeto de decreto legislativo número 24/2019. Deixa eu ver o assunto aqui, presidente. Projeto de decreto que concede o Prêmio Dia do Trabalhador da Saúde, Dr. Nelson Madri, nos termos da resolução número 200/02, alterada pelas resoluções 315, 459,
10 de 2013 dá outras providências. Dr. Rafael Camargo, vereador. Às comissões. Terminadas as propostas, partimos agora para os requerimentos, senhor presidente. Para a leitura dos requerimentos, primeiro secretário. Requerimento 401. Questão de ordem, vereador Zé da Mix. Senhor presidente, nobres colegas por presentes, senhor presidente, eu faço um requerimento com a anuência dos líderes para que os requerimentos sejam lidos apenas a ementa, o autor e o número, já que a gente tem 58 requerimentos a serem lidos, senhor presidente. Solicitação do vereador Zé da Mix, para que nós leiamos os requerimentos apenas o autor, o número e a emenda, precisa da anuência dos líderes. Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereador Estevão Nogueira. Sim, presidente. Vereador Zé da Mix. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, passaremos agora a leitura dos requerimentos apenas do número, do autor e da emenda. Primeiro secretário para a leitura. Requerimento 401/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre assentamento Elizabeth Teixeira. Autoria, vereador Helder do Táxi. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereador Cleiton Silva. 401. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quem nos acompanha pelas mídias sociais, na rádio, boa tarde. Senhor presidente, nós sabemos que o Movimento Sem Teto, Elizabeth Teixeira, já está há algum tempo ali no horto. E agora nós ficamos, pelo menos eu da minha parte, surpreso com o anúncio que o prefeito vai ceder aquela área para o Movimento Sem Terra. Inclusive, veio esse requerimento a calhar, vereador Helder. Eu sou contra todo e qualquer tipo de invasão. Principalmente seja por qual movimento for. Agora o prefeito vem em uma área que é de Limeira, que é só ele lutar lá em Brasília, qual eu já fiz esse requerimento ao Ministério do Desenvolvimento, que derrube a portaria que cedeu aquela área para o INCRA. Ele vai e negocia para o Movimento Sem Terra uma área que é improdutiva, uma área que está à beira da Anhanguera, que vai beneficiar não são aqueles que estão lá, mas sim os líderes do movimento que daqui a pouco vêm tomar tudo. Que a gente sabe. É uma área que não é produtiva, do lado ali do lixão. E aí vem o prefeito, Mário Botion, e doa a terra. Quer dizer, tem tanta gente trabalhando, tanta gente pagando aluguel que precisa de uma área, precisa de um lugar, e o prefeito não faz nada em relação à habitação. E, de repente, para um movimento, vai lá e cede a área. Eu fico indignado com isso, senhor presidente. Sou totalmente contrário. Já procurei lá no Ministério como que está o processo que eu coloquei lá, que eu fui em fevereiro, e pedi para que seja derrubada essa portaria, porque é inadmissível. É inadmissível. O povo trabalha, passa luta, difícil, soa, transpira para levar o pão de cada dia para o filho, e aí simplesmente vai lá, invade e vamos dar área para o povo. Povo não, para quem invade. Eu acho que tem que ter política pública sim. De habitação, de moradia, coisa que até agora nesse governo não moveu uma palha. Do governo não tem nada, entregou dos governos passados. Desse governo não fez nada, a não ser apoiar alguns movimentos aí privados de moradia. Agora, está na hora de se mexer. Ou então, vamos falar para a população de Limeira, vamos invadir então, já que está doando, invadiu, doa, vamos invadir então, é isso, eu sou contra. Fez aqui um projeto contra a invasão, e agora permite isso? Eu sou favorável, o horto é totalmente nosso. Totalmente nosso. Não tem que doar área nenhuma. Sou totalmente contrário à invasão. Senão daqui a pouquinho, como queria fazer, daí isso aqui vira terra sem lei, como o PT sempre quis.
que isso aqui virasse uma Venezuela. Então fica aqui minha revolta, senhor presidente. Obrigado pelo tempo. Vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem. Vereador Cleito, eu acho que se você já questionou o Ministério, por favor, nos trazer essa resposta. Porque em conversa que eu tive com o prefeito Mário Botion, é que, para conseguir o horto, essa questão da Elizabeth Teixeira tinha que passar, porque senão o INCRA não ia liberar. Então, não foi porque o prefeito quis dar, não foi o prefeito que deu nada para o movimento sem terra, porque a área não é do município, e sim federal. Então, teve que fazer parte, essa negociação com o INCRA, a doação para o movimento sem terra, que é um movimento ainda legítimo no nosso país. Então, se o senhor tiver esse questionamento direto do INCRA, que, se não me engano, eu não vou lembrar o nome dele, é o general, onde esteve presente o nosso prefeito, o nosso deputado federal, esteve presente com ele e teve que fazer parte essa negociação. Senão nós não teríamos nem 20, nem 30, nem 40, nem 1% daquela terra, ela não viria para o nosso município. Muito obrigada. Gostaria de falar, senhor presidente. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Vereador Cleito, assino embaixo. A situação não é simples assim. Está muito fácil, então, né? Chega lá, não tem resolução, nem vê, nem sabe o que está acontecendo. Quando eu cheguei nessa Câmara Municipal, antes da primeira sessão, eu procurei o gabinete do Mário. Falei, Mário, você está sabendo da situação do horto? Você sabe como é que funciona? Como é que está aquela situação? Ele falou, olha, vereador, eu nunca me atentei muito a esse assunto. E ele sabe que nós falamos sobre isso. Daí eu falei, você não quer que o Silvio venha aqui explicar para você? Porque o Silvio na época, atrás do Pejão, atrás do Pedrinho, e eu achando que ia ter essa aproximação. Primeira, antes de vir aqui para a sessão. Ele nunca procurou Silvio e nunca quis saber do assunto. Eu fiz um requerimento, vereador, pedindo para ele, para saber, eu quero saber onde estão os 4 milhões do orçamento que Silvio Félix deixou para comprar uma área para exatamente colocar Elizabeth Teixeira. Agora, a resposta veio que não sabe onde está. Então, será que eu vou ter que ir lá na prefeitura achar isso? A contabilidade da prefeitura tem isso. 4 milhões, vereador. Está em algum lugar lá, vereador. 4 milhões para realmente tirar essas pessoas de lá, porque nós não somos a favor da invasão. Mas há quanto tempo que eles estão lá? Eles precisam que o poder público ajude. Dá uma parte, vereadora. E o Silvio fez isso, mas não dão continuidade. Aí chega lá e entrega. Olha, tem alguma coisa que não está cheirando legal nesse negócio aí. Aquela área é muito nobre. Eu estou preocupada. Eu estou muito preocupada. Dá uma parte. Pode falar. 20 segundinhos. É difícil, né? Não sabe onde está, vai para Brasília, assina um convênio do aeroporto que não fica nem com a segunda via, aí o Ministério fala que não tem esse convênio. É difícil, governo. Difícil. Eu até não vou duvidar, mas é difícil até acreditar que conversou com o general realmente, porque vai lá, assina um convênio de 8 milhões aqui do aeroporto e não tem nem esse contrato. E lá o Ministério fala que não fez convênio nenhum. Difícil acreditar no governo. Obrigado, então, vereador. realmente, agora o que você falou é verdade. A gente vai ter, qualquer um agora pode fazer isso, que uma hora vai acontecer isso aí, vai liberar. Se for o Mário, continuar com o Mário, vai fazer isso. O problema não se resolve desse jeito. Dê andamento ao que os outros prefeitos já vinham trabalhando. Onde estão os 4 milhões que Silvio Félix deixou para realmente atender, comprar uma área e atender essas pessoas? A Constância, vereadora, quer saber, e vou atrás disso, porque resolveu de um jeito meio esquisito os negócios, e eu estou muito preocupada com isso. Muito obrigada, senhor presidente. Vereador Helder do Táxi. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, todos que aqui se encontram, todos que nos ouvem pelos meios de comunicação, este requerimento, ele desviou um pouco o foco. Lá na Elizabeth Teixeira, eu estive alguns anos e estive agora de novo. Primeira coisa, primeira situação, lá entrou 100 famílias e hoje tem 80 famílias que
que estão lá. Primeira coisa, lá tem vidas a serem respeitadas. Primeira coisa é a situação. Segunda, eu vim da roça, até meus 23 anos de idade, eu trabalhei na roça e sei como que funciona muito bem a terra que é produtiva e a terra que não é produtiva. Outra coisa, fala em degradação e poluição do terreno. A maior poluição do terreno não está no Elizabeth Teixeira, está dentro da cidade. Pessoas que abrem o vidro do carro e atiram papel de bala, atiram lixo dentro da cidade. Então você vê na cidade. Então assim, eu estive lá e sei que aquela área não está degradada e não está poluída. Ou eu não conheço isso de terra, onde que eu até meus 25 anos trabalhei. E aquelas pessoas, elas precisam de ajuda. E são 12 anos que elas estão lá. 12 anos. E não estou defendendo o prefeito Mário Butião, mas o Mário Butião não levou ninguém há 12 anos lá. Há 12 anos atrás, quando entrou 100 famílias lá, o Mário não estava no governo. São 12 anos, presidente. São 12 anos. Então está sendo reavaliado a área e está fazendo tudo conforme manda a citação da lei. Então o prefeito não pode fazer nem A nem B, tem que fazer aquilo que a lei manda. E a vereadora Mayra Costa colocou muito bem, nós estivemos com o Mário aquele dia. O que o Mário vai fazer? Está esperando a resposta vinda do Estado para que lá se resolva a situação. Porque é difícil você tirar uma pessoa de 12 anos de uma área e descartar ela. Agora, tem pessoas que estão precisando de terra. Eu sei que tem pessoas que estão precisando de terra e estão precisando de habitação. Mas quantas famílias não estão precisando de habitação? Aí você vai resolver o problema daquelas 80 famílias e as outras famílias. Então, é melhor esperar vir a resposta do Estado e eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de invasão. Sou contra qualquer tipo de invasão. Mas 12 anos, aquelas famílias lá, eles já cuidaram da área. E eles já plantaram lá e lá cultivam. Cultivam verduras, legumes e dá resultado. São famílias sustentadas pela própria terra. Não são vagabundos que estão lá, não. São trabalhadores, que eu conheço todas as pessoas que estão lá. Então, assim, eu sei do que eu estou falando e sei da terra que eu conheço, que eu estive lá, e conheço também as pessoas que estão lá. Por isso que precisa resolver o problema, que não é do governo desta gestão, mas sim é de um problema que vem lá de trás, de 2007, né, mesmo? Que agora o governo está tentando resolver. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Zé da Mix. Senhor presidente, nobres colegas, por presente, meios de comunicação. Senhor presidente, tem hora que eu preferia ser surdo. Escuto cada besteira aqui no plenário, que é um negócio absurdo. Primeiro eu vou falar a respeito do Cleiton. O Horto Florestal nunca foi de Limeira, sempre foi do governo federal. Nós ganhamos o Horto. Nós ganhamos o Horto. Não perdemos 15%. Nós ganhamos o Horto. Agora, a vereadora Constância Félix, quando teve a invasão, o governo Silvio, que estava no poder, o Silvio deixou invadir primeiro, houve, por incapacidade do secretário do prefeito Silvio, que era a invasão aqui embaixo, na frente, onde tem o Distrito Industrial. O que fez? Foram lá com um monte de soldados, um circo, tiraram todo mundo. Todo mundo foi para casa. O movimento sem terra simplesmente deu um tombo na Secretaria de Segurança Pública e invadiu do outro lado. Por que o governo Silvio não foi tirar eles naquela oportunidade? Por que não foi? Agora falar dos 4 milhões, eu acho que a senhora tem que ir lá para falar onde estão os 4 milhões. Agora, governo Silvio, quer dizer, teve... Eu não dou a parte para a senhora. Não dei a parte para a senhora. Então, o governo Silvio que deixou esse pessoal entrar lá. Foi esse governo Silvio que deixou. Só entrou lá no governo Silvio, porque no governo Mário Butião teve invasão do Horto e foi retirado o pessoal de lá. Foi retirado. Então aquilo lá é nosso, então não pode ser invadido. Quando foi invadido, era no governo do Silvio. E o Silvio não fez nada na oportunidade para retirar esse pessoal. Eles ficaram lá desde 2007. Desde 2007. Então hoje, e aquilo lá era terra do governo federal. Nós ganhamos o Horto. O Jurandir invadiu. O governo Jurandir invadiu, foi lutar, mas
hoje, por que você é tão ligado? Você fez parte do governo de transição do Bolsonaro. Por que você não ajudou, falando do Bolsonaro, das terras aqui de Limeira? Não, parte? Não. Não dou, porque está faltando 45 segundos. Você teria que... Você fez parte do... Você fez parte da transição. O governo Bolsonaro que era. Foi o governo Bolsonaro que assinou esse negócio do horto. Não foi só o Mário Botion. Foi o governo federal que assinou esse governo, passando 15 minutos por assentamento do sem terra. Então não foi só o governo Mário. Foi o governo federal, do qual o senhor fez parte do governo de transição. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Helder, que traz essa casa, uma preocupação com as pessoas. Eu também sou contra a invasão, mas a invasão aconteceu lá atrás, não foi ontem, nem anteontem. E faz 12 anos que essas pessoas estão lá. A invasão que aconteceu recentemente, a Justiça, o prefeito, a prefeitura entrou, a área era da União, saíram de lá. Eu até falei para o Mário, na reunião que tivemos lá, falei, departamento de marketing devia dar piroleta aqui na prefeitura, porque saiu, esse pessoal conseguiu sair. O pessoal que entrou há 12 anos está lá ainda. Não é uma coisa que entrou agora, dá a impressão que entrou ontem esse pessoal aqui em Limeira. E sobre os 4 milhões, respeito muito a Constância, tem uma consideração, se eu tenho 4 milhões para comprar uma área, eu vou lá e compro. Não tem como deixar no outro orçamento. Você pode deixar uma rúbrica orçamentária de alguma coisa. Não, se você tem 4 milhões, eu vou lá e compro. Não deixo para o Radich comprar. Se eu sou o Félix, tenho 4 milhões, eu vou lá e compro. De orçamento eu entendo um pouco, vereadora, desculpa. E Constância, por favor. sobre o Elizabeth Teixeira, voltando ao assunto, realmente, o ideal, concordo até em parte com o vereador Cleito, o ideal é que não tivesse lá as pessoas, mas já que estão, tem que ser cuidado, tem que dar atenção. Eu acho que a questão da energia elétrica, questão da água, esses assuntos. E outra coisa também, que o Botion não fez nada na área da habitação, hoje no Odécio Degan, pode ser construída a maior obra do mundo, mas as pessoas estão recebendo escritura, coisa que faz 20 anos, mais de 20 anos, 1990 para 2019, 20 anos. 30 anos, 29 anos que as pessoas não tinham escritura. Passou o governo, todos os governos, ninguém deu escritura. Dom Oscar Romero, Odécio Degan, a SECAP também está prestes a regularizar. Existe o programa de Cidade Legal, que também está tratando desse assunto. E também o prefeito comprou umas áreas para entregar lotes ali do lado da Geada e também de Nossa Senhora das Dores. Mais de 2.000 lotes estão sendo organizados para ser entregue em breve para a população. É claro que demora um pouco de tempo em razão de toda essa situação. O Rubi também, que foi entregue pelo prefeito, construído pelo Radich, 70%, 30% da atual administração, mas não vem o caso. Mas o mais importante é que os moradores de Elizabeth Teixeira, embora eu seja contra a invasão, possa merecer a atenção também da prefeitura. Obrigado. Questão de ordem? Vereador Questão de ordem, presidente. A questão de ordem da vereadora é sobre qual assunto? Exatamente esse assunto de suma importância que nós estamos falando aqui. Esse assunto é de suma importância, a senhora teve o tempo de 3 minutos, vereadora Constância. Vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Vereador Helder, parabéns pelo requerimento, vereador. Eu acho que a preocupação com o município é de extrema importância. Nós temos um movimento que já está a Limeira há mais de 12 anos, num processo realmente de invasão, que nós sempre temos um pouco a indiferença sobre isso, mas respeitando as pessoas. E o vereador Zé disse que a área ali pertencia à União. Então, a área não era do município. Através da tratativa do prefeito, conseguiu aí quase 80%, né, um imbróglio que se há tempo não se realizava, não se concluía. E tem uma passagem aqui importante,
que às vezes a gente trata as pessoas que não são da nossa cidade muito mal, né? Convide um estrangeiro a entrar, pois eu estava com fome e vos me derem de comer. Eu estava com sede e me derem de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e foram me visitar. Eu acho que a maioria daqui são descendentes de pessoas de outro estado. Por que tratar as pessoas que vêm para Limeira numa situação deplorável? Nós temos lá um bairro formado. Se foi concluída a situação, nós temos que olhar para aquelas crianças. O Helder coloca aqui a questão do atendimento, insulina, né, as necessidades que precisa de uma força. Eu acho que nós temos que tratar as crianças, as pessoas com respeito. Em primeiro lugar, respeito. Então, nós temos que tratar aquelas pessoas com respeito. E é isso que o Helder faz no seu requerimento. Então, eu fico honrado por ter participado, de ver esse requerimento, viu? De ver o carinho. Eu acho que o mais fundamental é isso, é provocar no Executivo que tenha um olhar humano para aquelas pessoas que estão lá. Já que se resolveu dessa natureza, que eles são proprietários daquela área, então nós temos que olhar com um olhar humano e tratamento digno. Se tem outras alternativas que o governo federal pode provocar com a transferência de outra área, aí vamos discutir isso. Mas, nesse momento, a discussão é que a grande parte fica para o município e a outra parte mantém para o movimento. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja? Vereador Estevão Nogueira. Boa tarde, presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Quero lembrar essa casa de um projeto de lei enviado pelo prefeito acerca de invasão, né? E em que algumas pessoas foram contra. Entre elas, o vereador Cleiton e a vereadora Constância votaram contra aquele projeto de lei em que o prefeito ratifica a questão da invasão, da qual eu sou contra também. Eu sou contra a invasão. No entanto, a invasão ocorreu numa terra que não era nossa, numa terra que era ainda do governo federal e que, por conta de uma portaria, estava destinada à reforma agrária, um movimento legítimo. E nós não perdemos terra, nós ganhamos 85% do horto. Hoje sim nós podemos dizer que o horto é de Limeira, o horto é nosso. Então nós não podemos dizer que tinha 4 milhões reservado em orçamento. Reservado em orçamento, mas não estava empenhado, não estava pago. Não havia a tratativa e o contrato, o convênio assinado. O negócio não foi sacramentado, foi só reservado orçamento. Talvez para uma negociação que viesse a acontecer, mas que não aconteceu. Então, aconteceu agora no governo do Mário, toda essa negociação onde sentou na mesa a INCRA, deputado Miguel Lombardi, prefeito Mário, secretário de Estado, ministro de Estado, e foi dessa forma que foi resolvida. E muito pertinente o requerimento, Helder, porque é vida, são as vidas das pessoas, onde agora se pode olhar de maneira mais humana para aquelas pessoas e fornecer o mínimo de saneamento básico. Ali não tem saneamento, é preciso de saneamento básico a começar. Já viu, vereador Cleiton, como é que as crianças, como é que as pessoas ali vivem? Então é preciso olhar, ter um olhar atento com relação a dar condições humanas àquelas pessoas, condições dignas. Então agora, resolvido esse imbróglio de parte de quem que é,
quais são as responsabilidades, muito agora das responsabilidades daquelas pessoas, das condições ali das pessoas, são ainda do governo federal, porque ainda assim é um movimento de reforma agrária, mas que o município tem sim que ter olhos para as pessoas. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Desejo discutir. Vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, prefeito Jurandir Paixão, sim, tomou o horto, e o que hoje faz com que possamos ter o horto. A invasão ocorreu, sim. Outras invasões também ocorreram e sempre foram uma disputa judicial em nosso município. Mas eu gostaria de saber, depois de 12 anos, como é que se a bandeira partidária cega o coração do cristão? As pessoas que estão lá, oriundas do movimento do Sem Terra, mas são pessoas. Sou totalmente contra a invasão. Não sou petista. Mas isso não me cega ao olhar outras pessoas. Por certo, não quero mais nenhuma terra da nossa cidade, e que, aliás, não é só o horto, temos bairros e estamos regularizando. E aqui vejo que quando essas pessoas do bairro vêm, desses bairros que também foram invasão, quando a liderança é forte, inúmeros vereadores aqui agradando a eles. Quando passamos a conhecer as pessoas pelo nome, há de se compadecer o nosso coração cristão. Quanto ao outro, nem vou dizer mais nada, mas quanto ao aeroporto, nosso deputado e nosso prefeito estiveram em Brasília, sim, assinaram sim, e cabe ao governo federal nos dizer aonde está o convênio. Se governo passado de Michel Temer ou o governo atual, depois de terminar o ministério, mas sim, essa Câmara sim tem que trabalhar em prol de Limeira, cobrando do governo federal. Se houve contingenciamento, se há necessidade financeira, mas temos que responder à nossa cidade que não será feito por isso. Não que o papel não existe. Quanto casa própria, sabemos há muito tempo que trata-se de um projeto federal. Não vamos cobrar o prefeito só, vamos cobrar o governo federal para que invista na casa própria. Sabemos que o dinheiro não é do município. Não basta o prefeito simplesmente querer. Isso tem que ser do governo federal. Então, acho melhor colocarmos os pingos nos is. Porque, politicamente, atacar, e aqui defendo o nosso deputado, que tanto tem trabalhado por essa cidade, quando o Ministério não dá conta de devolver o papel ou de falar sobre o papel, com licença. Nós trabalhamos por Limeira. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Eu gostaria, presidente. Vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Eu sou da minha parte, vereador Marcelo. Vereador Dr. Marcelo Rossi. Senhor presidente, nobres pares, público presente, parabenizo o vereador Helder pela propositura do requerimento, parabenizo, como sempre, o vereador Cleiton pelas colocações contundentes e corajosas, vereador Cleiton. Besteira é ouvir argumentação contra alguns fatos que não tem argumento, que não tem justificativa. Porém, pois com toda certeza, vereadora Constância Félix, porém o prefeito está em campanha, vereador Cleiton. Ele tem que satisfazer ambos os lados. Nós, quando subimos nesse plenário para poder proferir, para poder fazer alguma coisa, estamos fazendo politicagem. Não se dão a respeito nem de dizer política, estão dizendo politicagem. Então é isso, é a relação agora, nos próximos meses, até a eleição,
a política de boa vizinhança, vereador Cleiton. Será que o senhor não consegue absorver ou captar isso? Não é? Então, não vamos colocar aqui, ninguém é a favor, ninguém é contra de invasão, lado humanitário. Humanitário é ter um monte de idoso aí, 47 mil idosos acima de 60 anos, vereadora Constância Félix, onde somente 2 mil estão inscritos em projetos de assistencialismo. Isso é falta de humanismo. Teve aqui representantes do Ecocoletores reivindicando o mínimo. E não estão nem aí, nem sabem o que eles estão precisando. Isso é falta de humanismo. Eu cedo o meu tempo e a palavra à vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente. Estou gostando de ver. Tem vereador aqui que estava tão calmo. Fiquei feliz de ver o Zé, defendendo o Zé. Realmente, esse é o Zé que eu gosto de ver. Realmente é isso mesmo. Mas vamos conversando, certo? Agora, com relação ao Jorge de Freitas, uma colocação que o senhor fez aí, foi na época do Silvio, sim. A minha preocupação é que o Mário não vai ter nada para a gente falar assim, no tempo do Mário foi feito isso e agora tem que dar continuidade. A minha preocupação hoje é essa, porque não tem nada. Aqui eles ficam falando, tudo aqui do tempo do Silvio, do tempo do Silvio. Ah, porque o Silvio não fez, mas por que o Silvio começou? Mas por que o Silvio não sei o quê? Ah, gente, vamos parar com isso. Que coisa mais feia. Ô, Mário, deixa alguma coisinha aí para depois as próximas administração poder falar seu nome. No tempo do Mário fez isso e agora a gente tem que corrigir, né? Faça alguma coisa, tá ficando feio, ó. Outra coisa que o senhor falou também, que deveria ter feito na gestão do Silvio. Você falou que o Mário tem aí um projeto com 100 terras, não sei que área aí, né? Eu duvido que ele consiga nessa gestão. Duvido que ele consiga essa gestão. Vai ficar para outro. É normal isso de um prefeito para o outro. Tem que dar continuidade ao que o Mário não sabe fazer. Nem isso ele consegue. Obrigada. Só colocando alguns condimentos nas suas palavras, vereadora, para quem dizia que a gestão tem que ser olhada para frente, não se pode olhar no retrovisor, ultimamente estão se olhando muito no retrovisor. E deixar sempre bem claro, senhor presidente, em 10 segundos, nós somos legisladores dessa gestão. Vamos resolver e ter a hombridade de assumir os problemas dessa gestão. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Eu gostaria, presidente. Vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos acompanha pelos meios de comunicação, primeiramente me levanto para desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais dessa casa, especialmente aquelas mulheres que também são pai e são mães. E também para parabenizar no dia de hoje a minha amada esposa, que completa mais um ano de vida. Mas quero lembrar da Constituição, né, quando diz lá que todo mundo são direitos sociais, a educação, saúde, alimentação, trabalho, a moradia. Vereador Helder do táxi, eu estive também lá no acampamento, conversando com aquela população, e inclusive nós estamos acompanhando essa situação aqui na Comissão de Direitos Humanos, no qual o vereador Estevão é presidente. E processos, vereador Estevão, o senhor deve se recordar, de a longa data, né, que tramita nesta casa solicitando para que esses vereadores possam intervir junto à situação daquela população que ali está. Não sou favorável à invasão, não tenho moradia própria, moro no fundo da casa da minha sogra, senhor presidente, mas em nenhum momento sou favorável a invadir aquilo que não é meu. 85% hoje é do município, 15% é do assentamento, ou seja, do INCRA. Eu imagino esse pessoal de Brasília, aqui em reunião com o prefeito, esse coronel Reginaldo Ramos, diretor de obtenção de terras, e o superintendente regional Edson Alves Fernandes, colocando ali a faca no pescoço do prefeito e dizendo para ele, olha, ou é dessa forma, ou nós não temos acordo com o município de Limeira. E aí eu me pergunto, senhores vereadores, nós estamos já há muito tempo debatendo, negociando e tentando arrumar uma solução para o horto. Apareceu uma oportunidade. O prefeito vai desperdiçar por questões políticas, por vaidades políticas? Lógico que não. 85% do horto hoje, nós podemos dizer que o horto é nosso. 85%. E 15% é do INCRA. Se não fosse desta forma, não haveria nem 85%. E voltaríamos novamente à estaca zero
debatendo em outros governos. A oportunidade apareceu. A gente tem que abraçar ou ficarmos batendo na mesma tecla o tempo todo. Obrigado, senhor presidente. Dá uma parte, vereador. Senhor vereador, Rapidinho. tem 15 segundos. Só para responder para o Zé, que em fevereiro eu estive lá, em 2017, levando para o presidente as reivindicações, então eu fui. E para o vereador Estevão, eu só votei contrário ao projeto do prefeito, que ele estava tentando tapar algo que ele não cumpriu, que ele subiu em cima de um palanque para falar que daria moradia para aquele pessoal que invadiu. Por isso que eu votei contra o projeto. Obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente. Vereador Dr. Rafael Camargo. Boa tarde, presidente, nobres colegas. Em relação ao Elizabeth Teixeira, o qual tive o prazer de conhecer a população, porque até onde eu me conhecia e me entendia sobre assentamento, é que, num primeiro momento, a população os considera um bando de vagabundo desordeiro. E, na verdade, dentro dos assentamentos existe bastante gente vagabunda, desordeira, mas eu me surpreendi quando eu conheci o Elizabeth Teixeira pela primeira vez, creio eu, em 2015, 2016. Lá é uma área, para quem não conhece, de extrema produtividade. Tive o prazer ainda de trazer fruta, trazer legumes. São pessoas que realmente queriam um pedaço de terra. Mas existe uma observação que eu faço aqui. Se você tem a necessidade de ter um carro, o senhor não pode escolher um Bentley ou uma Maserati. O senhor pode ter um carro, mas não significa que o senhor precisa ter o melhor carro. Ali existe a preocupação única e exclusiva de ser uma terra na beira da pista e extremamente valorizada. Se existir o entendimento que num futuro próximo, primeiro precisa ter a regularização, até porque o requerimento é pertinente, porque uma vez que é reconhecido o direito da terra, precisa então dar toda a infraestrutura, porque ali mora criança, mora idoso, não tem energia elétrica, e eu fui um dos responsáveis quando briguei para corrigir a ponte, porque as crianças não conseguiam estudar. Eu lutei por isso. Você dá uma parte depois? Sim. Obrigado, Rafael. Só fazer uma colocação dentro disso que você colocou. Foi invadido o horto há pouco tempo, dentro dessa própria gestão foi feita a desocupação. Só para fazer uma colocação, se tivesse feito isso no passado, não teria isto hoje. Mas como já está há 12 anos lá, vereadora Érica, vereador Rafael, 5, 6 crianças, vereador Estevão, você fez uma colocação, Marcos Xavier, obrigado, muito pertinente. Criança de 5, 7, chegou em torno, quando nós chegamos lá, eles querem ficar lá, eles cuidam de lá. Como que vai tirar essas crianças, vereadora Érica? De 10 anos, já estão estudando, tem respaldo. O posto lá atende muito bem, o posto de saúde lá do Lopes atende todos, atende aquela população. Se você vê o atendimento que eles têm lá e a produção, eu estive acompanhando a produção deles, eles trouxeram verdura, legumes na praça há alguns anos e eu estive acompanhando. Agora, não é fácil descartar as pessoas, não é fácil, esse requerimento é para isso, é para dar atenção para essas pessoas. Obrigado, vereador. A ideia é que, além de regularizar a área, que o governo possa levar infraestrutura e condição deles saírem dessa situação de depender do município levar água. Até porque, se a gente fomentar o comércio e ajudá-los a inseri-los no mercado, eles mesmos vão conseguir pagar a própria água, a própria força e sair da dependência hoje do município. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador, eu também gostaria de me pronunciar. Primeiro, gostaria de parabenizar o presidente Jair Bolsonaro. Depois, parabenizar, eu não sei se é general, o coronel do governo Bolsonaro, que agora cuida do INCRA. E teve coragem de pôr o dedo na ferida e resolver o problema. Ele resolveu o problema de uma terra que nós não tínhamos, nós não éramos dono, e hoje a cidade tem 85%. Mário Botion, doando terra, só se for dele particular, porque Limeira não era dono de nada, abrindo mão de terra, ele não era dono de nada, Limeira não é dono de nada, o horto não era nosso. Então,
Eu escuto aqui que está usando, é política, mas vive se falando de governo Silvio Félix, que em 2007 não fez nada. Deixou acontecer. E ficou lá por 5 anos, 7, 8, 9, 10, 11 e uma parte de 12. Por quê? Não estava mais um governo para tentar resolver, porque foi caçado por vários problemas que teve. Então, ficar, porque fez, não podemos deixar de esquecer que o governo foi retirado pelo povo. O governo Silvio Félix foi retirado pelo povo, não foi retirado por político, foi retirado pelo povo, que não aguentava mais tantas mazelas que ficavam parecendo fantástico. Coisa feia para a cidade. Então, eu quero agradecer novamente todo o trabalho e empenho do nosso governo, do governo do município, que foi atrás, que sentou, que correu e que resolveu o problema do Horto. Deputado Miguel Lombardi, que botou a cara para bater. Que bom ter um deputado, o vereador Dr. Marcelo Rossi. Que tenhamos, na próxima, um também estadual. Que bom, que bom. Agora, tudo é o governo que faz mal. E quando se fala de coisa do passado, tudo que o governo deixou de bom. Deixou o que de bom? Uma cidade marcada. Uma cidade marcada por erros, por coisas que estamos sendo julgadas até hoje. Uma cidade marcada por um horto invadido, que agora tem um problema. Que bom, vencemos, vereadora Érica. Hoje podemos dizer, o horto é nosso. Para quem não sabe e nunca foi, vai visitar a Elizabeth Teixeira. Eu tive o prazer de estar lá no domingo de manhã, participar de uma reunião ecumênica, falar essa palavra que é mais bonita, com o pessoal, e depois almoçar com eles, onde foi servido mandioca, verdura. E como todo mundo, vai no banheiro. E também precisei ir no banheiro. Uma privada. E aí até a gente ir, porque quando fui criança também minha casa era privada, porque morava no sítio. Até quando nasci ali na Vila Rocha, Rua Irmã Maria Ângela, número 135, também era privada ainda. E depois fiquei olhando as crianças pequenas, que já ir lá no banheiro, que dá medo para a gente que é adulto, imagina com uma criança. É o que eles têm. Agora falar, eu também sou contra invasão, Agora, nós não estendermos a mão, como o vereador Marco Xavier disse, deixarmos as palavras proferidas por ele dentro do que nós, como cristão e como pessoas que pensam no semelhante, se estão lá, nesse momento nós ganhamos 85%. As demais tratativas que venham. E quero novamente agradecer ao governo Bolsonaro e ao presidente do INCRA, general, coronel, não sei, que botou o dedo na ferida e resolveu o problema, quando o prefeito Mário Botion, o nosso deputado Miguel Lombardi e os secretários foram até lá. Resolveu o problema, coisa que ficava aquele imbróglio. É do Estado, é da Federação, é do Estado, resolveu o problema. Partiremos agora para o próximo requerimento. Requerimento 402/2019 requer informações ao Poder Executivo sobre a implantação do sistema de georreferenciamento público e online. Autoria, vereador Wagner Barbosa. O requerimento está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Lembrando que o 401/19 também será encaminhado ao Executivo. Requerimento 403/19 requer informações ao Poder Executivo sobre o trabalho de varrição de rua, em especial na Vila Camargo. Autoria, vereador Wagner Barbosa. O requerimento 403/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, o vereador Newton Santos, entrando em contato comigo, e até o próximo requerimento, número 404, é dele, ele solicita, na verdade, o adiamento desse requerimento por essa sessão, porque ele deseja discutir esse requerimento. Então, ele pede, na verdade, o adiamento
desse requerimento. 4. Ô, vereador, eu preciso consultar se existe essa prerrogativa. Por quê? Foi feita uma discussão há um tempo que, se dessa forma fosse conduzidos os requerimentos, nós ocorreríamos no caso de apenas ler requerimento quando tivesse plenário cheio e outras coisas mais. Então, eu vou consultar a parte jurídica se isso é possível. Questão de ordem, senhor presidente. É do mesmo assunto? Há um entendimento, senhor presidente, que se o vereador proponente do requerimento não estiver presente, ele voltaria para a próxima sessão, se ele não estiver presente. Se eu não me engano, foi isso o combinado com os líderes. Se o requerimento de autoria passa, se ele não estiver presente no expediente, ele voltaria para a próxima sessão. Até peço para o senhor consultar o pessoal. Eu acredito que foi isso combinado, eu acho. Como eu não estou com essa lembrança e não sei, eu prefiro fazer essa consulta. A sessão vai estar suspensa por, no máximo, uns 5 minutos para nós fazermos essa consulta ou então conversarmos com ele. Então, eu peço que as lideranças, para a gente poder conversar sobre esse assunto, se foi debatido isso, se foi combinado isso, para a gente poder tomar essa decisão. Em conjunto, a sessão está suspensa por 5 minutos. A sessão está reaberta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marco Xavier. Requerimento 404 do 404 do vereador Nilton, não está presente. Solicito que seja adiado esse requerimento. Conforme combinado com os líderes dos blocos, ficou assim decidido. Quando o vereador não estiver presente, então não estiver presente com o nome, com a presença registrada, nós podemos, então, adiar o requerimento para a próxima sessão. Se ele chegar ainda na sessão, esse requerimento vai ser adiado para a próxima sessão. Nós não vamos voltar no requerimento, ele vai ser para a próxima sessão. Se ele tiver com a presença registrada no plenário e não estiver presente aqui por algum motivo, e for pedido o adiamento do requerimento, não vai ser adiado, porque ele está presente. Isso foi deliberado, conversado com os líderes de cada bloco. Então, essa vai ser a determinação daqui para frente. Eu acho que é muito interessante essa conversa, que poderá, de algum dia, ou algum outro tipo de conversa, ser até mudada. Mas, nesse momento, decidido pelos líderes da casa, ficou da seguinte forma. Então, o requerimento 404/19 está adiado para a próxima sessão. Partiremos para o requerimento 405. Existe matéria de prioridade de leitura, senhor presidente. A matéria a ser lida, senhor secretário, para leitura de matéria. Substitutivo 59 ao projeto de lei 114/2019. Regulamenta a lei federal número 11.888, de 24 de dezembro de 2008, no âmbito do município de Limeira, e assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, a Lei 11.124, 16 de junho de 2005. Autoria, vereadora Lubogo. As comissões. Lembrando que a resolução do vereador Marco Xavier, foi resolução, eu disse que ela ia para as comissões, ela vai ser votada hoje no plenário, na ordem do dia. O primeiro secretário. Requerimento 405/2019 requer informações sobre sistema de monitoramento na região da rodoviária municipal. Autoria, vereadora Érica Tanque. O requerimento 405/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 406/2019 requer informações sobre participantes do PAN, Plano de Auxílio Mútuo. Autoria, vereadora Érica Tanque. O requerimento 406/19 está em discussão. Algum vereador? Desejo para discutir. O requerimento, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, neste requerimento, eu solicito informações referente a esse trabalho, esse plano de auxílio mútuo,
que foi implementado na Prefeitura Municipal de Limeira, que visa dar conta da operação de estiagem deste ano, que é uma parceria entre a Prefeitura, o Corpo de Bombeiro e o setor empresarial e representantes da sociedade civil. Então, eu gostaria de ter maiores informações desta ação, para que até possamos parabenizar a sociedade civil, bem como a essas empresas, que, junto com o poder público, junto com o Corpo de Bombeiros, estão separando áreas para que, em caso de um incêndio, possa fazer, quando há necessidade, uso também do pessoal dessas empresas. Realmente sabemos que isto é um problema sério. Temos, muitas vezes, notícias de outros países onde principalmente esses incêndios em matas, que ganham um volume e uma parte enorme de terreno, para que possamos entender um pouco melhor do que trata este plano e agradecer a essas empresas participantes. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 407/2019 requer informações sobre quais são os segmentos participantes da rede POP. Autoria, vereadora Érica Tanque. Requerimento 407/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 408/2019 requer informações ao Poder Executivo acerca dos trabalhos realizados pela Forti Construções Engenharia Limitada nas escolas municipais. Autoria, vereador Vaguinho, da Santa Luzia. O requerimento 408/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, para discutir o requerimento do vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Senhor presidente, eu faço esse requerimento uma vez que nós temos uma empresa contratada no município num valor de quase 25 milhões que presta o serviço aqui na cidade. E quando se fala de Forti, muito se lembra de varrição de rua, de poda de árvore, de remoção de árvore. Mas, olhando lá o contrato, eu pude verificar que é muito mais que isto. O item 8 do contrato diz que a Forti pode fazer erradicação e controle de pragas. E nós temos aí várias escolas aí que pagam para poder fazer a detetização. Tem lá desinfecção e conservação de reservatórios de água. Eu me recordo que no início do ano nessa casa é uma discussão, porque as escolas precisam receber a verba da APM para poder fazer algumas obras nas escolas e até mesmo caixa d'água, como nós já vimos em matéria de jornal, que muitas vezes as escolas estavam sem dinheiro para poder fazer a limpeza das caixas d'água. Serviços de pedreiros para reparos e reforma. E aqui eu me lembro, senhor presidente, lá da escola Célia Regina, lá do Campo Belo. Lá na escola Célia Regina tem um muro caído lá, um pequeno muro, não é uma extensão inteira do muro, não, um pequeno pedaço, que até o momento não foi executado ali o serviço, perto do parquinho das crianças. Nós já estamos no 4º aditamento dessa empresa, e se eu não me engano, esse contrato venceu agora na sexta-feira, dia 9/8, e não sei se já foi prorrogado, Então, eu faço esse requerimento para poder saber algumas informações, até para poder auxiliar as escolas. Eu tenho meu filho que estuda na rede pública, na creche, e eu vejo lá vários serviços que precisam ser feitos. Mas as escolas, muitas vezes, não têm o capital, não têm recurso para algumas obras. E, analisando o contrato que nós temos com a Forti, essa empresa pode fazer alguns serviços para a Prefeitura Municipal, além de poda e remoção e varrição de ruas, de podas de árvores. E me causa uma grande inquietação por qual motivo essa empresa, que tem um contrato de quase 25 milhões,
na cidade não vem fazendo esses serviços, principalmente nas escolas municipais, onde a demanda de pequenos serviços ali são muito grande. Então, eu faço esse requerimento. Eu até questionei diretores de escola, perguntando se eles tinham conhecimento que essa empresa poderia fazer a limpeza das caixas d'água, e eu tive a resposta que essa informação não era passado à direção. Então, eu faço esse requerimento até para poder saber quais são os serviços que essa empresa pode prestar para as unidades escolares, porque assim vai também ajudar os gestores das escolas para que eles possam solicitar que o serviço seja feito pela empresa que já tem o contrato no município e não retire a verba, o dinheiro das APMs que as escolas tanto sofrem para poder arrecadar, para poder fazer as pequenas manutenções que se tem nas escolas municipais. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Desejo discutir, presidente. Vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, o vereador Vaguinho sempre é muito preocupado com o nosso município, e aqui digo que tenho uma grande admiração pelo senhor, e com a intenção de contribuir. Eu, certa vez, também fiquei assim, se havia no contrato, e pelo que eu saiba, vereador, mas vou aguardar e vou até buscar outras informações, a parte que cabe à educação, creio que é bem pequena dentro deste contrato. Sendo assim, possível recorrer quando não se consegue, quando não se tem dinheiro suficiente para fazer, possa ser usado esse contrato. Não tenho certeza, mas vou acompanhar o requerimento do senhor, bem como vou buscar maiores informações referente a isso, que o grosso não é a parte da educação, a maioria do contrato, e sim uma pequena parcela, uma pequena porcentagem, para que seja utilizado em socorro, naquelas condições de socorro a alguma unidade escolar. Muito obrigada, vereador. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, será encaminhado ao Executivo. Requerimento 409/2019 requer informações ao Poder Executivo acerca do planejamento e condições acerca do Zoológico Municipal de Limeira. Autoria, vereador Jorge de Freitas. O requerimento 409/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Manifesto interesse, presidente. Para discutir o requerimento, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, apenas para fazer o registro com relação ao zoológico, eu acho que, provavelmente, pelo tempo do protocolo, creio que o vereador Jorge de Freitas tenha feito até pela questão do leão, pela questão de algumas... Não foi? Mas pela alguma questão de denúncias que tinham sido realizadas à época, isso já foi esclarecido. Mas, assim como o requerimento do vereador Jorge de Freitas, bem como os subsequentes, muitos falam acerca de animais e acerca do zoológico, acerca de campanhas, entre outros pontos. Eu gostaria de consignar em plenário, como inclusive prometia diversas protetoras, e a uma das internautas e cidadã limeirense, a Luciane, sobre a questão da campanha antirrábica, que Limeira não está fazendo parte esse ano. A gente está cansado de saber que as verbas elas não são de origem municipal, ela é verba estadual ou federal, só que não é admissível que o prefeito não corra atrás de outras formas, haja vista que Piracicaba também depende de verba federal e estadual, haja vista que Campinas está na mesma situação e eles se moveram para conseguir a vacinação. E aqui, bem dentro do zoológico, as informações que eu tenho, eu não fiz um requerimento específico ainda, porque eu creio que esse requerimento do vereador Jorge já possa se respondido na forma em que está, de fato, perguntando acerca da condição atual do zoológico, tem como eles responderem e faça a consignação aqui em plenário acerca de casos de raiva com relação aos morcegos.
porque a informação que eu tenho é que o zoológico municipal tem, sim, morcego que está contaminado, que tem aí, no caso, a questão da raiva, e Limeira não teve nenhum caso confirmado nos cachorros. Mas, para esses animais trabalharem em sentido de vetor, e eu acho que ninguém aqui da cidade quer que o negócio aconteça para depois tentar resolver. A campanha antirrábica ela precisa ser feita a título de prevenção, e nós não podemos simplesmente esperar registrar o primeiro caso para depois ir atrás de medida. Então, diante desse requerimento acerca da situação do zoológico, eu já peço que a secretaria competente responda também com relação aos casos de raiva, com relação a esses pontos que chegaram ao meu gabinete acerca do morcego. De fato, do cachorro, até o presente momento, nenhum registro, mas nós sabemos que é algo que pode ser transmitido. E, se assim for, nós poderíamos aí estar em risco. Então, gostaria de deixar aqui esse registro e também consignar esses pedidos das protetoras dos animais que se manifestaram publicamente nas redes sociais. Obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento, vereadora doutora Mayra Costa. Em relação ao Jorge, né, do requerimento propriamente dito, em relação à questão daquela problemática do zoológico, e dizer que o vereador Wagner, que é o presidente da comissão, não está aqui no momento, mas que nós estivemos lá e discutimos com o próprio veterinário, a bióloga, toda essa questão do zoológico, e quanto comissão a gente pediu alguns esclarecimentos. E dizer que, em relação a essa questão da vacinação, a Comissão de Meio Ambiente também, né, a gente fez alguns questionamentos, tanto para a Secretaria da Saúde, quanto, inclusive, para o Ministério da Saúde, em relação a essa questão, né, justamente considerando essa questão da prevenção, de vários municípios no estado de São Paulo já são considerados fora da área de risco, né, em especial da questão dos animais domésticos, e, porém, lógico que se sabe que animais silvestres não são vacinados, e o contato com eles, ou mordida com eles, a pessoa tem que, sim, ser realizado a vacinação e o soro antirrábico. Por exemplo, a questão do morcego, dizem, eu não entendo, que é bom o morcego na vida da natureza, né? Porque a questão da polimerização, essas coisas eu não sei explicar tecnicamente, mas basta o contato, né, da pele com o morcego, que a gente tem que fazer a vacina e o soro. Então, a gente já também questionou sobre isso, né, que realmente a gente vai esperar acontecer, do que se baseou o Ministério da Saúde, né, para dizer que não vai mandar as vacinas para o município A, B ou C, seja lá qual for o município. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Desejo, senhor presidente. Para discutir o requerimento, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, como diz a vereadora Mayra, realmente estivemos no zoológico fazendo uma visita com a comissão. Aqui tenho que dizer que muitas vezes não é entendido o trabalho que é realizado lá, como no caso do leão, que a vereadora Carolina citou aqui, um animal que teve todo o seu desenvolvimento, pelo que entendi, numa residência fechado, e que isso acabou trazendo um adulto com muitos problemas de saúde, e hoje vive num espaço apropriado, com a colocação até e toda a supervisão dos órgãos que devem fazer essa supervisão. Então, aqui falar para a população de Limeira que cerca de 70% dos animais que estão no zoológico municipal vieram exatamente por maus tratos, acabaram indo ao zoológico por apreensões de cativeiro. Existe um trabalho muito grande ali no atendimento desses animais que o próprio pelotão ambiental da Guarda Municipal leva até lá para que sejam tratados, e é extremamente importante sabermos, como diz a vereadora Mária e a vereadora Carolina, quanto à definição
desse problema com a vacina em nosso município e em alguns outros também. Então, fico aqui também, parabenizo o vereador Jorge de Freitas e estaremos, com certeza, a comissão já está também em cima desse assunto. Muito obrigada, senhor presidente. Para discutir o requerimento do vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu nem ia discutir esse requerimento, mas, em razão das falas, eu acho que é importante fazer um pequeno relato. Tem 6 ou 7 requerimentos já protocolados na sequência, e tem mais outros 6 ou 7 que estão para a próxima semana. Todos eles tratam da causa animal. Uma série de assuntos, uma série de questionamentos ao Poder Executivo. E acho que um fator importante que devemos discutir, talvez para o futuro, é a questão do zoológico municipal. Nós temos lá 2.000 animais presos e, nas grandes cidades da Europa, somente são presos animais que estão em extinção, a preservação da espécie, esse tipo de coisa. Então, Barcelona, por exemplo, não tem mais animal que não corra risco de extinção preso. Então, ao médio tempo, longo tempo, não sei, é importante a gente começar a discutir esse tipo de assunto, até porque para a gente entrar de vez nessa era moderna de tratar adequadamente a questão animal. E são inúmeros requerimentos, pedidos da população que trata de causa animal e série de questões que são feitas ao Poder Executivo, no sentido de que a gente possa ter mais informações, mais detalhe, sendo que hoje nós vamos, com certeza, acredito eu, que o plenário aprovará o segundo turno do Código de Defesa Animal, e isso já começa a cidade a encaixar nessa causa com bastante ênfase, com bastante firmeza. Então, isso é importante, e esses requerimentos são importantes para responder os questionamentos dos munícipes. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu desejo. Vereador Dr. Marcelo Rossi. Boa noite mais uma vez a todos. Vereadora doutora Carolina Pontes, só para dar contribuição aos seus eleitores, às demandas do seu gabinete, nós estivemos debruçados aqui juntamente com a Lubogo, com a vereadora Érica Tanque, com a vereadora Mayra, com o presidente da Comissão do Meio Ambiente, Wagner Barbosa, e nós questionamos esse posicionamento do governo federal. E fizemos em questionamentos, em requerimento, tanto para a secretaria quanto para o governo, quais as implicações financeiras que impacto isso teria em termos de economia para deixar o nosso município fora. Dr. Rafael Camargo, até se puder contribuir, eu agradeço. Nós temos uma erradicação. Segundo o critério, teve uma erradicação. Mas qual o protocolo adotado? Por quanto tempo agora, doutor Rafael? Esse é sempre o meu questionamento. Por quanto tempo vai ser calculado a dispensa da vacinação antirrábica? Qual o critério que a gente utiliza para poder reintroduzir? Não é porque está erradicado que não vai mais ter. Então, doutora Carolina, o questionamento acho que é importante nesse sentido. Nós fizemos alguns questionamentos com relação a custos, quanto isso sai, para ver se tem um reflexo tão significativo assim, para poder deixar o nosso município de fora. E qual é essa janela? Qual é essa perspectiva? Nós vamos ficar agora o ano seguinte, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, e se de repente, eventualmente, nós tivermos algum caso? Só para contribuição. Uma parte, por gentileza, doutor Pois Marcelo. não. Agradeço do senhor ter também contribuído com essas explicações pela Comissão do Meio Ambiente, assim como a doutora Mayra e a vereadora Érica Tanque. Gostaria até de aproveitar e fazer um registro, porque o vereador Jorge de Freitas disse que é com relação ao modelo, algumas coisas nesse sentido. E precisava registrar que o doutor Rafael Camargo foi um dos protagonistas aqui em falar sobre o novo modelo de zoológico, que é algo que ele já foi muito cobrado com relação aos eleitores dele, e que ele já apresentou isso para o governo. Seria interessante o doutor Rafael Camargo pedir para que o prefeito dê uma olhada com relação a isso, aproveitar esse gancho do requerimento do vereador Jorge, e pedir para que o Executivo verifique essa situação. O doutor Marcelo Rossi está trazendo a situação que a Comissão do Meio Ambiente já está à frente com relação à vacinação. Fico mais tranquila, entre aspas, aí, pelo fato de que essa mobilização está acontecendo, de alguma forma eles terão de responder o porquê, quais foram os critérios, e fazer esse registro acerca do modelo, doutor Rafael. Obrigada.
Obrigado, doutora Carolina Pontes. E pedir desculpa aqui, né, equivocamente, aí, pelo requerimento do vereador Jorge de Freitas pela colocação, pelo levantamento sempre contundente e importante para os meios do meio ambiente da nossa cidade. Parabéns, vereador Jorge de Freitas. Vereador Dr. Rafael Camargo. Queria agradecer as palavras da doutora Carolina Pontes, doutor Marcelo Rossi e do nobre colega Jorge de Freitas. Eu realmente fico preocupado, tanto que fiz um requerimento pedindo detalhadamente os gastos hoje dentro do zoológico municipal. Não é possível que em 2020 um pai de família ache bonito visitar um lugar com cárcere privado para um leão, para uma onça. Obviamente que os animais, a minha proposta seria, uma vez sabendo o gasto que o governo tem com funcionário, com alimentação, especificado por animal, se o objetivo é fazer com que a criança ou o ser humano tenha contato com o animal, esse animal não precisa necessariamente ser de verdade. Esse animal pode ser hoje com tecnologia de pele, grandes museus hoje, você tem contato, você consegue ter a literatura, você consegue saber tudo sobre o animal sem que o tenha encarcerado dentro de um lugar que, ao meu ver, não é o ideal. Não foi o prefeito, acho que Mário Botion, que fez esse zoológico, mas eu acreditei que quando ele saiu do Jardim Mercedes e foi realmente para a área do Horto, eu acreditei que tivesse, no mínimo, um espaço digno para o animal, né? Então, eu fico pensando, então se talvez os santuários que hoje existem no Brasil tivessem um pouco mais de recurso do governo federal, porque a maioria deles vive de doação. É um absurdo ver que o governo federal ele não consegue contemplar grandes santuários que hoje são responsáveis por cuidar de uma diversidade de animal. E foi pensando nisso que eu fiz o requerimento, e eu vejo que o senhor aqui vê, né, se tem um projeto de expansão, até porque a gente sabe que grandes animais aqui são capturados, porque são atropelados. E ao invés da gente ficar custeando animal para diversão, a gente poderia ter uma estrutura melhor e maior, mais adequada até para o tratamento desses animais, que hoje é feito com excelência. Nós temos grandes profissionais lá, em nenhum momento questionando, mas me preocupa essa questão de encarcerar animal. E creio eu que vai ter uma legislação própria agora, viu, doutor Marcelo, sobre os animais. O código, teoricamente, doutor Valmir, né, o código penal não, mas o código dos direitos dos animais, porque hoje é uma coisa subjetiva. Você vê cachorro amarrado, cachorro, gato espancado, né, e outros animais torturados, isso é com frequência. Então, que a nossa cidade seja o símbolo de sustentabilidade, né, um símbolo ecológico, e a gente tem que ter um olhar diferenciado, a gente tem que ser pioneiro nas nossas decisões. Eu sou contrário ao zoológico, eu sei que muitas pessoas gostam, mas eu acredito que tem muito mais coisa para se fazer numa cidade do que visitar animal encarcerado do jeito que é hoje. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 409? Não havendo ao executivo. Senhor presidente, antes da continuidade da leitura dos requerimentos, existe matéria com prioridade de leitura. Ofício 280/2019, excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, assunto, caminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência, dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal, com o objetivo de caminhar projeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, Fundema, e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida, ao final aprovada pelos ilustres vereadores, em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, prefeito municipal. As comissões. Ofício número 252/2019, excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto, caminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar projeto de lei
que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Condição Feminina. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como a documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, Prefeito Municipal. As comissões. Continuando a leitura dos requerimentos. Requerimento 411/2019 requer informações ao Poder Executivo acerca de criação de campanhas municipais para conscientizar a população acerca da importância do combate aos maus tratos contra animais. Autoria, vereador Jorge de Freitas. Algum vereador deseja discutir o requerimento 410? Manifesto interesse, mas acho que o vereador Dr. Rafael Camargo está vendo alguma coisa. Esse requerimento que Vossa Excelência está lendo é o 411. Pulei o 410. 410 diz respeito acerca da existência de espaço para acolhimento ou encaminhamento de animais de rua em nosso município. Okay. Esse é o 410. Leitura 410. Requerimento 410, perdão pelo equívoco. Requerimento 410 requer informações ao Poder Executivo acerca da existência de espaço para acolhimento ou encaminhamento de animais de rua em nosso município. Autoria, vereador Jorge de Freitas. Algum vereador deseja discutir o requerimento 410? Manifesto interesse, da mesma forma. Com a palavra, nobre vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente em exercício, vereador Claudemir Vieira. Como havia falado, todos os requerimentos subsequentes, eles eram da causa animal. Gostaria de cumprimentar aqui o Dr. Cláudio Zalaf, que eu tive a honra de ter aula com ele, ser aí uma de suas alunas, e é até complicado falar em plenário na presença do meu querido mestre, Dr. Cláudio Zalaf. Mas vamos lá. Como tinha dito, nós temos diversos requerimentos agora falando sobre a causa animal. Muitos aqui da autoria do vereador Jorge Freitas, vi que tem também requerimento da vereadora Constância, entre outros. Gostaria apenas de reiterar. Hoje nós sabemos que vai se votar o segundo turno do Código. Não tem como fugir das cobranças nas redes sociais com relação às protetoras independentes, que até o presente momento não viram movimentação acerca de mudanças na pauta animal. Ah, tudo bem, mas o Código não foi aprovado ainda no segundo turno. Mas a questão é, as movimentações por parte do Executivo, elas já deviam estar acontecendo, porque é praticamente certa a aprovação do Código. Nós tivemos aqui inúmeros e belíssimos discursos frente às protetoras que vieram aqui no dia da aprovação do primeiro turno. Agora, precisamos verificar do Poder Executivo ações efetivas, e para que elas ocorram, não há necessidade de uma normativa já em vigência para a gente poder aqui encontrar medidas a serem colocadas na prática. O problema de tudo é a prática, é dar vida ao texto de lei. O requerimento? O quórum, desculpa, vereadora Érica Tanque. Me referi à vereadora Érica Tanque, porque por ser líder do governo, creio que é uma preocupação dela também, nessa questão da movimentação. Com relação à movimentação. Está com quórum, vereadora? Posso continuar falando? Então, ok. Então, apenas para consignar, para fazer esse registro, mais uma vez, o requerimento tem total pertinência. Parabéns ao vereador Jorge de Freitas por esse olhar, mas eu gostaria que as ações, elas começassem a acontecer. Nós já estamos com o Código semi-aprovado, já teve a votação em primeiro turno, e agora nós precisamos da movimentação efetiva do Poder Executivo, e isso independe da vigência do Código. As protetoras estão cobrando dia sim, dia não nas redes sociais. E a gente observa lá, estão muito insatisfeitas, porque nós não observamos a mudança de medida. Há cerca de 15 dias, meu gabinete ligou
pedindo a gentileza de uma castração para um servidor público que estava lá recolhendo, para não acontecer igual aquele caso que eu ainda estava. Solicito a gentileza de mais 10 segundos pela questão da composição do quórum. E gostaria só de registrar que nós não conseguimos uma castração para um servidor público municipal que está lá tentando fazer por si só, às vezes, que a secretaria não consegue. Então, agradeço aí a tolerância, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 410? Eu gostaria. Com a palavra, nobre vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, eu estive verificando todos os requerimentos do nobre vereador. Foram vários requerimentos e até gostei de ver. Nunca vi o senhor falar tanto de animal como o senhor está se preocupando agora. Isso para mim é ótimo, né? Para nós que trabalhamos junto assim, a gente fica, quanto mais gente falando, melhor. Quanto mais gente falando, melhor. Fico feliz por isso. E exatamente a fala da vereadora Carol, era exatamente o que eu ia falar, vereadora. Os nossos gabinetes, com certeza todos aqui devem estar recebendo exatamente isso. O que está sendo feito, inclusive até o Murilo essa semana, mãe, o pessoal está cobrando nas redes sociais. Então, a gente realmente está, vereador, já que o senhor passou esses requerimentos todos, a gente realmente está aí aguardando a ação, porque a pressa para votar isso, inclusive eu coloquei aqui que copiou o meu projeto para colocar o dele rápido, eu achei que já ia ter uma ação, assim, um negócio, Carol, que ia chamar a atenção da cidade inteira. Né? E até agora a correria foi tanta, mas a ação mesmo que é bom, pelo menos ninguém está falando. Né? Eu, pelo menos, na minha rede social, ninguém falou, nem na do Murilo, e agora estou ouvindo a Carol também falando, a vereadora Carol comentando. Então, quero ações. Correu para aprovar? Eu aprovei, pedi apoio de todos, vou hoje votar de novo, positivamente, com certeza, porque nós precisamos que os nossos animais sejam cuidados. Inclusive, hoje já está, essa semana votou no Senado, né? Que cachorro e gato já não é mais coisa, essa questão animal está aflorando a cada dia. Então, nós temos que entrar realmente com tudo nesse projeto, inclusive a nível federal, acompanhar, porque as ações, a nossa cidade realmente está muito parada. E com relação à castração, que inclusive foi citado aqui, seria uma das primeiras ações agora. Né? Nós temos aqui, parece que 4 castrações por semana, se eu não me engano. Eu fiz uma conta, parece que dá 1,7 por dia no ano, se você considerar o ano todo. Uma cidade que tem 70 mil animais, pela proporção, é uma estatística. Nós precisamos, pelo amor de Deus, nem 2 castrações por dia, se você considerar por dia. Vamos colocar aí mais esse olhar, e agora eu realmente estou esperando aí a ação do senhor prefeito, rapidamente, assim como foi tão rápido, né? Foi um tirinho assim de rapidez na época para colocar o projeto dele, para não sobressair o meu, mas agora que está o dele, nós vamos zelar por esse projeto e eu vou cobrar. Toda semana eu estou aqui cobrando, porque agora eu quero ver ação. Eu quero ver ação. Muito obrigado, senhor presidente.